Fala pessoal, tranquilo? Hoje eu vou trazer uma questão muito interessante que foi sugerida por um amigo meu enquanto ele estava nos seus estudos para a Olimpíada Internacional de Física sobre osciladores harmônicos. Vou ler a questão com vocês enquanto eu deixo ela na tela. Três massas M1 igual a M2 igual a M3 igual a M estão conectadas em uma linha reta por quatro molas idênticas de constante elásticas K. As extremidades das molas, mais à esquerda e mais à direita, estão fixas em duas paredes, como mostrado na figura abaixo. Os corpos estão livres para se movimentar apenas na direção horizontal. Denote por x1, x2, x3 as posições de cada uma das massas respectivamente a partir da posição de equilíbrio do sistema. x1, x2, x3 igual ao vetor zero, a origem, na qual as molas encontram-se no seu comprimento natural. Faça o que se pede nos itens a seguir. Determine as equações diferenciais que descrevem a variação x1, x2, x3 com o tempo. Beleza, eu trouxe essa questão porque eu achei ela muito interessante, porque ela mexe bastante com sinais. Você tem que estar manjado de sinais e ela também tem um pouco de matriz para você encontrar. Eu não sei se tem outro jeito de encontrar o item C, que eu vou ler mais para frente, sem utilizar matriz, mas matriz acaba facilitando muito a vida, que é só um produtinho bem simples que fica minimizado, né? Bom, vamos começar aqui. Essa questão consiste basicamente o quê? Você vai tudo somente trabalhar em cima das equações que você vai escrever no item A. Ele vale 2 pontos, mas ele até deveria valer mais, porque não tem muito segredo. Vamos considerar que a gente tem esse bloco, sendo o bloco M1, e vamos colocar um deslocamento x1 para cá. A gente sabe que a força elástica ela vai ser contrária ao deslocamento que a gente efetivou no bloco. Então a força elástica vai estar para cá. Legal. Isso no lado esquerdo. Agora, no lado direito, a gente vai ter um deslocamento para cá, né? Também x1. E... cadê? E a gente vai ter na outra mola aqui um deslocamento x2. Vamos adotar o para direito sendo o sentido positivo. Então, a força elástica na esquerda, aqui no bloco 1, vai ser o quê? Menos kx1. Agora que vem a análise que você tem que fazer bem cuidadosa, você tem que ser bem metódico para fazer isso. Por quê? O que é o deslocamento x2? O deslocamento da direita da mola. Vai ser x2 menos x1. Por quê? Embora esteja no mesmo sentido, a mola x1 contrai a mola na mola da direita, enquanto ele distende ela na mola da esquerda. Então, não é a mesma coisa. Então, tudo bem. A gente vai ter o quê? Menos kx2 menos x1. Só que essa força ela tem sentido contrário. A força elástica calculada na esquerda, ela vai ter sentido contrário. Isso obriga a gente a colocar o quê? Um sinal de menos aqui, sendo igual a força elástica 2. Não está muito organizado, mas não é isso que necessariamente importa. Eu vou deixar organizado melhor já já. Ops, desliguei sem querer a tela. A gente tem o quê? A força resultante, que vai ser o quê? Vamos escrever ainda como M1 para diferenciar. M1 vezes a aceleração, esse x2 pontos significa que é a derivada da posição duas vezes em relação ao tempo, esse ponto significa que é em relação ao tempo. X1 aqui vai ser igual ao quê? A força elástica 1 mais a força elástica 2. Isso vai ser o quê? Menos kx1. Menos com menos dá mais, então não vai importar muito. Mais k x2 menos x1. Então, nós teremos M1 x1 aqui, x1, dois pontos, sendo igual a menos k, não, menos 2k x1 mais kx2. Opa, kx2. Vamos dar um destaque.
E agora vamos analisar o próximo bloco. O próximo bloco, pessoal, a gente percebe que ele vai ser mais ou menos a mesma coisa. Eu vou adotar sempre que o bloco está se deslocando para a direita, porque isso só facilita para a gente pensar, mas no final das contas não faz diferença nenhuma. Se a gente obedecer os sinais certinho, isso vai ser bem irrelevante. Aqui a gente tem esse deslocamento, né? Na direita, como a gente já calculou, x2 menos x1 vai ser igual, sei lá, esse Δx aqui. E aqui para esse bloco, mesma coisa. Deslocamento x2 para cá. E temos um deslocamento x3 para cá, na outra parte da mola, devido ao bloco de massa 3, né? Massa M3. Então, o deslocamento, vamos chamar de Δx', continuará sendo x3 menos x2, uma vez que x3 estica e x2 comprime a mola. Só que nós iremos aplicar a mesma coisa. M2, x2, dois pontos, vai ser igual ao quê? A menos K Δx mais, porque menos com menos vai ficar mais, K Δx'. Substituindo, vamos ter o quê? Menos kx2 mais kx1 mais kx3 menos kx2. Agrupando os termos, vamos ficar com a seguinte expressão. Kx1 menos 2kx2 mais kx3. X3, x mais para cima. Legal. Temos nossa segunda equação. Eita, que tá feio isso aqui, calma lá. Agora tá aceitávelzinho. Legal. Vamos agora partir para o bloco 3, que ele, em princípio, é a mesma coisa que o bloco 1. Vamos ter M3x3 sendo igual. Agora, a gente vai pegar o quê? O próprio menos kx. Não, o próprio menos k Δx', né? Nós usamos o k Δx', agora vamos usar o menos k Δx'. Já que a força ela aponta para a esquerda, nós adotamos a convenção que esquerda é negativo e enquanto direita é positivo. Então, menos k Δx'. Aí, o que a gente fez? A gente adotou que a gente está empurrando tudo para a direita. Eu não sei se minha mão está indo para o lado contrário, mas enfim. Estamos empurrando tudo para a direita. Logo, vai a mola, quando a gente empurra para a direita, o x3, que ela está comprimindo, ela vai tender a empurrar de volta. Aí, a gente vai ter que mexer com isso também. Então, menos k Δx'. Δx não, menos k x3. Legal. E isso aqui vai resultar em, substituindo, eu já vou passar tudo, pessoal, porque é álgebra bem simplesinha isso aqui. Então, menos, vai ficar o quê? K x2 menos 2k x3, sendo a nossa terceira equação. Pronto. Item A concluído. Sem nenhuma dificuldade, só tem que ter bastante atenção. Agora vamos para o item B. Eu vou ler o item B junto com vocês. Esse eu não vou colocar na tela, que eu já deixei a questão no começo.
Então eu vou só ler ele aqui. Determine a energia elástica U armazenada no sistema para a configuração na qual as massas encontram-se em posições genéricas x1, x2 e x3. Gente, aqui não tem segredo nenhum. A gente tem o deslocamento, a gente só precisa integrar. Integrar não, eu tô confundindo as coisas. A gente só precisa colocar na fórmula 1 sobre 2kx ao quadrado. Então, a energia vai ser dada por... A gente tem exatas 4 molas. Se a gente tem 4 molas, a gente vai ter 4 termos aqui para serem escritos. 1 sobre 2. O primeiro deslocamento é kx1 ao quadrado mais 1 sobre 2k x2 menos x1 ao quadrado mais 1 sobre 2k x3 menos x2 ao quadrado mais 1 sobre 2k x3 ao quadrado. Vamos só colocar uns terminhos em evidência, né, para não ficar muito feio. 1 sobre 2k multiplicando x1 ao quadrado mais x2 menos x1 ao quadrado mais x3 menos x2 ao quadrado mais x3 ao quadrado. Pronto. Bem tranquilinho. Já garantiu quase metade da questão. Agora, o grosso da questão vem agora. Foram 4 pontos até aqui. E agora os últimos 6 são tudo no tópico C. Vou colocar uma letrinha C e ler o enunciado aqui. Uma oscilação qualquer das massas pode não ter uma frequência bem definida, mas sempre pode ser descrita como a superposição de 3 modos de oscilação com frequências angulares distintas, dadas por ω1 menor que ω2 menor ou igual a ω3. Essas frequências angulares podem ser escritas convenientemente em função de ω0 igual a raiz de k sobre n. Determine os valores de ω1, ω2 e ω3 em função de ω0. Beleza. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou copiar as equações, né? Muito trampo escrevê-las, então eu vou logo copiá-las. Só a título de curiosidade, pessoal, enquanto eu copio, esse tipo de questão, para quem estuda, tem interesse em fazer a SOIF, é uma questão que não é tão complicada. Como vocês puderam ver enquanto eu estava resolvendo, o maior fator que pode fazer vocês errarem é falta de atenção ou de não ter uma base muito bem definida sobre sinais e tudo mais. Mas não é algo que exija um raciocínio muito complexo, não. É só realmente prestar atenção e tudo mais. Mas esse nível de questão aqui já é bem mais difícil do que as provas normais de engenharia aqui da USP. Pelo menos até o terceiro semestre, que é o semestre que eu tô. No máximo, mecânica. Mecânica tem um nível bem alto de prova. É uma matéria que reprova pra cacete. Mas, tirando isso, Física 1, Física 2 e Física 3, eu acho que o nível de raciocínio é menor que isso, ou no máximo o mesmo nível. Então, SOIF deve ser nível universidade, assim, legalzinho. Bom, enfim, voltando para a questão, temos nosso sistema escrito aqui. E uma relação importante que a gente vai precisar utilizar é sobre a aceleração e a frequência angular do objeto. A gente tem o que? Eu vou até destacar como importante aqui. No MHS, a gente tem que a aceleração do bloco, eu não vou nem colocar x1 porque eu escrevi de maneira genérica, é dada pela amplitude do movimento vezes a frequência angular menos a frequência angular ao quadrado, né? A frequência a menos a frequência. Se daria a frequência angular, né? Então bota um sinal de menos. Isso é assim que a gente descreve. A gente pode até descrever o movimento assim,
mas não é necessário, isso é algo já bem complexo, que eu suponho que a Soif não deve se preocupar tanto com isso, ela prefere mais, embora ela seja muito conteúdo disso, ela prefere dar mais valor, acho que, ao raciocínio dos alunos. Tá? Escrevendo dessa forma aqui, as equações, a gente vai obter o seguinte. Eu já vou parar de usar M1, M2 e M3 e substituir tudo por M. E outra coisa válida de se falar, para vocês não estranharem enquanto eu estiver fazendo, não usarei mais x1, x2, x3, eu usarei A1, A2 e A3, que é a amplitude de movimento dos blocos, para a gente poder fazer calcular a determinação do sistema. Então a gente vai obter o seguinte, vou até escrever em vermelho, menos m ômega 1 vai ser igual a menos 2k A1 mais k A2 menos m ômega A2 isso é igual a k A1 menos 2k A2 mais k A3 e menos m ômega 3 vai ser igual a k A2 menos 2k A3. Legal. Passando tudo isso para o mesmo lado, escrever desse jeito aqui, aqui vai sumir esse sinal, e aqui aparece um sinal de mais, aqui um sinal de mais, e aqui fica esse sinal de menos, então a gente dá uma agrupadinha. Bom, para resolver agora, a gente vai passar para a forma matricial, tanto é que aqui tem até o resto da solução que eu estava fazendo, que eu cometi um erro. Vou apagá-la aqui. Passando para a forma matricial, teremos m ômega menos 2k. Lembra, aqui eu vou escolher para ser a fileira do A1, fileira do A2 aqui, a fileira do A3 aqui. Então a gente vai escrevendo os termos que estão multiplicando A1, A2 e A3 respectivamente. K e 0. Aqui é K. Aqui m ômega menos 2k. Aqui é K. Aqui é 0. Aqui é K. E aqui é m ômega menos 2k vezes as nossas variáveis, sendo igual a um, entre aspas, vetor nulo. Tá bom. O que nós faremos aqui? Já temos a matriz dos coeficientes lineares da equação. Então, precisamos calcular o determinante dela igualar a zero. Se o determinante for zero, é porque tem solução. Caso contrário, não tem. Então, igualando a zero. Deixa eu já copiá-la aqui. Opa. Acho que não foi. Ele não tá indo, será? Bom, enfim, eu vou escrever ele então. Não perder tempo do vídeo. Eu vou até destacar aqui do lado que eu vou fazer uma substituição. Essa diagonal aqui é toda igual. Eu vou substituir por A para facilitar as contas e até facilita para você não cometer muitos erros, né? Porque você vai ter que tirar raiz, não sei o que, e aí, nossa, pode dar um trabalheiro do cão. Opa, e outro erro que eu ia cometer. Colocar tudo ao quadrado.
Pronto. Agora sim. Então a gente vai ter o quê? O nosso A vai ser igual a n ômega ao quadrado menos 2k. Então teremos a k0, k 0k. Calcularemos o determinante e igualaremos a zero. Deixa eu... Ah, tá. Aqui dá pra ver. Multiplicando a diagonal principal, a ao cubo, a segunda zero, zero, menos ak ao quadrado, menos ak ao quadrado. Isso agrupando um a, teremos isso. Isso aqui igual a zero. Bom, temos um produto igual a zero, temos duas opções. Um dos termos do produto é igual a zero ou o outro. Então, vamos escrever o caso 1. A igual a zero. Então, nós teremos o quê? M ômega ao quadrado menos 2k igual a zero. Ômega ao quadrado igual a 2k sobre m. Lembrem como foi fornecido no enunciado. K sobre m é o quê? É ômega ao quadrado. Ômega zero ao quadrado. Então, ômega será ômega zero raiz de 2. Achamos a primeira solução. Até aí já foi, vamos ver, 2, 4, 6 pontos, já que vale 6 pontos a questão 3, então 3 pontos para cada solução, 2 pontos para cada solução. 6 pontos, mais da metade. Caso 2, a ao quadrado menos 2k ao quadrado igual a zero. Então, a será igual a k raiz de 2. Então, vamos substituir. M ômega ao quadrado, quer dizer, vai ser mais ou menos. Não pode esquecer esse detalhe. Aham. Tá. É menos 2k. Ok. Mais ou menos. Galera, eu fiz uma confusão mental aqui. Tava pensando sobre os negócios para ver se não ia dar mais soluções que devia. Não, não vai dar não. Perdão que acho que esse vídeo vai ter uns 2 ou 3 cortes assim. Mas é que eu não tô nem com muito tempo. São 2h23 da manhã e eu tô gravando isso. E eu tenho que ir pra uma feira de automação amanhã. Mas faz parte. Vamos continuar, tá? Por enquanto está certo. Legal. Deu isso aqui. Então, teremos que ômega ao quadrado vai ser... Vamos primeiro passar o k para lá. Ou 2k, né? Vai ser igual que a k que multiplica 2 mais 1 menos raiz de 2. Dividindo por m, teremos que ômega ao quadrado será igual que a ômega zero ao quadrado, 2 mais ou menos raiz de 2. Então, ômega, vamos colocar esse aqui como sendo... Ah, não, eu vou ver primeiro qual que será o ômega. Então, uma das soluções será, tirando a raiz. Lembra, nesse caso, era isso que estava me inculcando a cabeça. Parece que, né, quando eu tirar a raiz eu vou ter mais ou menos ômega vezes a raiz de 2 mais ou menos 2 raiz de 2. Mas isso é mentira, porque ômega, nesse caso, queremos um ômega maior que zero. Não, não faz sentido a gente trabalhar com o valor negativo nessa situação.
Então a gente vai trabalhar apenas com o valor positivo. Então a gente vai ter um ômega igual a ômega zero raiz de 2 mais raiz de 2 e ômega igual a ômega zero raiz de 2 menos raiz de 2. Legal. Obtendo isso, a gente já pode classificar nosso ômega 1, ômega 2 e ômega 3. Eu não vi a rubrica, então eu não sei se eles desconsiderariam um ponto por atribuir os valores ômega 1, ômega 2 e ômega 3 errados. Mas ele no enunciado diz que ômega 1 é menor que ômega 2, menor que ômega 3. Então escreveremos que ômega 1, sendo o menor valor de todos, vai ser igual que a ômega 0, 2 menos raiz de 2. Ômega 2 será igual a ômega 0 raiz de 2. E ômega 3 será igual a ômega 0, 2 mais raiz de 2. Vamos lá. Bom, é isso. É uma questão, eu acho bem elegante, principalmente a letra C, que envolve saber mexer com matriz. Muitas pessoas talvez não tenham pensado nisso na hora de resolver. Eu demorei muito para resolver pela primeira vez por conta disso. E olha que eu já estou na faculdade, né? Cobrar isso do pessoal do ensino médio, mas é um pessoal muito bom que realmente passa para o TBF e para a seletiva 2. Embora o vídeo tenha ficado meio ruim, né? Devido às cortes, eu não sei se meu volume tá baixo, eu vou ver isso depois. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. E deixando sugestões de questões nos comentários, eu trago também para resolver, ou se eu ver uma questão no meu dia a dia que eu acho interessante, eu trago também. Eu tava pensando nessa semana trazer pegar uma prova aleatória da Faculdade de Física 3 e resolver ela. Gravar um vídeo resolvendo assim, tranquilo, para mostrar que o nível não é tão alto. Dito isso, questãozinha da SOIF solada, sem problema nenhum. Quer dizer, com alguns imprevistos, né? Mas no final deu tudo certo. Então, é aquela coisa. Quem quer estudar, consegue. Não tem mistério, não tem bicho de sete cabeças. Tem que saber fazer bem o arroz com feijão para passar por essas coisas. E é isso. Dá um like, se inscreve, que ajuda muito. Valeu, rapaziada.